Olha, vamos mergulhar de cabeça num dos conceitos espirituais que está em todo lugar, a famosa lei de causa e efeito. Muita gente já ouviu falar em karma, né, que é um pilar lá do budismo. Mas hoje a gente vai explorar uma perspectiva com umas nuances bem específicas, a lei de ação e reação como ela é detalhada na literatura espírita. A ideia no fundo é a mesma, tá? O universo responde a cada coisinha que a gente faz. A grande questão é como ele responde. E é aí que o negócio fica fascinante. E para começar essa jornada, vamos partir de uma pergunta que, nossa, atravessa a história da humanidade. É uma inquietação que, de um jeito ou de outro, todo mundo já sentiu. Sabe aquela sensação de injustiça? Quando a gente olha para o sofrimento e não entende por que pessoas boas passam por tanta dificuldade, enquanto outras que, convenhamos, não parecem agir tão bem assim, parecem prosperar? Essa pergunta, essa angústia, que serve como porta de entrada para a gente investigar mais a fundo uma lei cósmica que tenta explicar exatamente isso. Essa sabedoria que a gente vê na Bíblia e em tantos outros lugares nos dá uma base que a gente já conhece, né? É um ponto em comum em várias tradições. A ideia de que toda ação gera uma consequência. Isso de plantar e colher não há nenhuma novidade. Mas o que a gente vai explorar aqui é como isso se desenrola, como vir um mecanismo universal que é preciso, inteligente e, o mais importante de tudo, educativo. Então, vamos ver agora como esse princípio vira uma lei espiritual específica com implicações bem profundas sobre a nossa responsabilidade e o nosso aprendizado constante. E aqui, gente, está o ponto crucial que diferencia essa visão. Presta atenção. Não se trata de um castigo, de um juiz lá no céu apontando o dedo. E também não é uma força cega, impessoal. É, na verdade, um mecanismo de aprendizado. Pensa assim, a lei não pune, ela ensina. Ela não condena, ela reajusta. A consequência é sempre, sempre, uma ferramenta para a evolução do espírito. Ok, mas e quando a gente morre? Acaba tudo? Não. É aqui que a perspectiva se expande. As consequências dos nossos atos não somem com a morte do corpo físico. Elas seguem o espírito, sabe? Vão criando um rastro de débitos e créditos que precisam uma hora ou outra ser equilibrados. E essa é uma ideia que a gente encontra tanto no espiritismo quanto lá no budismo. Para a gente entender isso de uma forma mais concreta, nada melhor que um exemplo, né? Vamos analisar um caso que vem direto da literatura espiritual de André Luiz. É como se a gente abrisse uma janelinha para espiar o que acontece no plano espiritual. Então, vamos acompanhar a jornada de um espírito chamado Martim. A gente vai ver, na prática mesmo, como as ações de uma vida criam consequências diretas, palpáveis, e não só depois da morte, viu? Mas também lá no planejamento da vida seguinte. Bom, em sua vida na Terra, o Martim, movido pela ganância, participou do assassinato do próprio pai. Pensa num ato de traição profunda, pois é. As consequências disso? Ele não tinha como escapar. A semente foi plantada. Depois da morte, a consequência foi direta. E bem, pessoal, ele não foi parar num inferno genérico, com fogo e tudo mais. Não, ele encontrou o espírito vingativo do Tai. O tormento dele não foi algo imposto de fora, mas sim criado pela sintonia de ódio e culpa entre os dois. A reação foi perfeitamente proporcional à ação. E agora, olha que interessante. O sofrimento dele não era só externo, vindo do pai. O próprio remorso, a culpa que ele sentia, viraram brechas mentais. Foi como se ele abrisse a porta de si mesmo e desse a chave para os seus próprios demônios. A mente dele se tornou a sua própria prisão, um reflexo perfeito do seu estado interior. Mas a história não acaba no sofrimento de jeito nenhum. Na verdade, essa fase de tormento é só o começo, o prelúdio para uma oportunidade de reparar o erro. É um caminho de volta para a harmonia. O reajuste tem que acontecer. E qual é o mecanismo para resolver essas dívidas espirituais? A reencarnação. E é fundamental entender isso. Ela não é vista como um castigo, de jeito nenhum. É um caminho escolhido pela própria alma para se curar, para crescer. É uma nova chance de fazer a coisa certa. E aqui talvez esteja o ponto mais único da visão espírita sobre o tema. O processo é todo estruturado e consciente. A alma, agora sabendo dos seus erros, participa ativamente do planejamento dos desafios da próxima vida. Não é só o peso do karma que define onde e como se vai nascer. É uma escolha deliberada para aprender. É literalmente como se fosse um plano de aula que a própria alma monta para si mesma.
Isso aqui ilustra de um jeito brilhante como a conexão é específica, quase cirúrgica, e sempre pedagógica. Os excessos de uma vida podem levar a limitações físicas na outra, sabe? Tudo pensado para ensinar equilíbrio, empatia e o valor daquilo que a gente usou mal no passado. Certo. Então, qual é o objetivo final de tudo isso? Para onde esse ciclo todo de ação, consequência e reparação nos leva? A resposta está nessa ideia poderosa. É uma mensagem de esperança no fim das contas. Quer dizer que mesmo a queda mais feia, o erro mais grave, é temporário. O objetivo final não é a punição eterna, nem só quitar dívidas. É o aprendizado contínuo e a subida inevitável de todos os espíritos em direção à melhora, à perfeição. Então, a conclusão aqui muda toda a nossa perspectiva. A gente sai daquela ideia de um destino cego, de uma força kármica que só pune, e entra numa visão de responsabilidade radical, de empoderamento. Nessa visão, a gente não é vítima do universo. Nós somos os arquitetos, os co-criadores ativos da nossa própria jornada. Cada experiência, boa ou ruim, vira um degrau para a nossa evolução. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Talvez as dificuldades que a gente enfrenta hoje não sejam acidentes ou castigos. E se cada desafio for, na verdade, uma resposta precisa do universo? Uma lição que nós mesmos, em algum nível, escolhemos para nós, nos convidando a aprender, a crescer e, no fim das contas, a nos tornarmos melhores.